Anísio Teixeira foi um intelectual brasileiro, nascido na Bahia. Ele foi um reformador, desde muito jovem responsável pela reforma do ensino no estado da Bahia. Fez estudos de pós-graduação e especialização nos Estados Unidos. Regressando ao Brasil, foi apresentado ao Fernando de Azevedo, teve um percurso na Associação Brasileira de Educação, e isso posteriormente vai levar ele a assumir o cargo de diretor-geral da Instrução Pública no Distrito Federal, então Rio de Janeiro, que era a capital do país. Quando Anísio Teixeira fez a reforma, se encarregou da reforma do ensino no Distrito Federal, ele sustentou um discurso de continuidade com a administração, com a reforma anterior, que foi do Fernando de Azevedo. No momento que ele chega na administração pública do Rio de Janeiro, em 1931, logo após o movimento político que vai levar o Getúlio Vargas ao poder, ele tem a percepção que era um momento de reconstituir os laços de educadores associados à ABE, que foram um pouco marginalizados, perseguidos no momento da mudança da organização política no país. Nesse sentido, ele se envolve numa agenda de reformas, que era a construção de uma educação pública, laica, obrigatória e muito organizada em função do trabalho educativo, das tarefas escolares que as crianças desempenhavam no interior da sala de aula. Essa ação vai levar o Anísio Teixeira a compor o grupo que vai ser o signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Esse é o Anísio Teixeira, administrador, organizador de instituições, que trabalhou e viveu ao lado do Anísio Teixeira intelectual, que produziu uma obra interessada na renovação da educação, na defesa de uma educação como direito de todos. O Anísio Teixeira, enquanto administrador, também atuou no sentido de publicar as suas ideias, as suas percepções acerca da educação pública. Ele vai publicar em 1933 um livro que sintetiza o seu pensamento educacional inspirado no John Dewey, que é o livro Educação Progressiva. Na educação progressiva, o Anísio Teixeira defende a ideia de que é preciso construir uma escola para uma sociedade em permanente mudança. Nesse sentido, o Anísio vai trazer uma percepção de educação onde tanto a ideia de experiência quanto a ideia de democracia são centrais para pensar a organização escolar. A partir da educação progressiva, o Anísio vai avançando uma ideia que também é política, de construir uma escola voltada para a mudança. O Anísio Teixeira atua em dois momentos muito importantes da história do Brasil, em períodos em que a democracia é colocada em questão, que passa por arranjos de recomposição e mudança, e nesse sentido, essa ideia do Anísio de ampliar as oportunidades educacionais para toda a população vai levar com que ele crie as escolas técnicas secundárias, no sentido de ampliar a sua população escolar, né? De ampliar as oportunidades de ensino secundário na capital, numa interface com o trabalho. O Anísio cria as escolas experimentais, que vão ser escolas onde métodos inovadores de educação começam a ser experimentados, então o desenvolvimento do ensino por projetos, vai ter espaço na organização dessas escolas. Há todo um aparato administrativo que o Anísio Teixeira cria para dar suporte para essas experiências. Então ele cria um Instituto de Pesquisas Educacionais,
um serviço de matrícula, um serviço de prédios escolares, superintendências do ensino primário, do ensino técnico. Então o Anísio tem uma ação ampla no sentido de dar assistência e suporte técnico ao trabalho no interior da escola. Outra preocupação importante que vai resultar em iniciativas importantes na época vai ser relacionada à formação de professores. Então o Anísio Teixeira, ao assumir a administração em 1931, vai ter um trabalho de ampliação da escola normal no sentido de fazer com que a formação do professor no Rio de Janeiro fosse elevado ao nível superior. Então ele cria a escola de professores, que vai ser organizada como uma educação secundária, e depois cria uma escola de educação no interior da Universidade do Distrito Federal, que aí vai fazer os cursos de especialização em nível superior para o magistério da capital. É um projeto que entre 32 e 35 tira ou transforma a escola normal de uma formação de nível primário para uma formação em nível superior. Me parece que quando se estuda a obra do Anísio Teixeira, tanto a intelectual quanto a político-administrativa, é possível constatar o quanto a ação do Anísio Teixeira foi inspiradora, revitalizadora do debate educacional, no sentido de que iniciativas mais recentes, como o CIEPs no Rio de Janeiro, a própria organização dos Centros de Educação Unificadas em São Paulo, essa ideia de uma educação integral em espaços diversificados, com biblioteca, espaço para esporte, com uma ação de assistência social do aluno, com políticas preocupadas à permanência, tem muito do legado que o Anísio teve quando vai criar a Escola Parque na Bahia, que é essa ideia de que a escola é um reduto de formação integral do ser humano. E aí essas iniciativas que são mais contemporâneas, que são mais integradoras, elas são muito inspiradas nessa ação do Anísio Teixeira, inclusive textualmente. Então as políticas, quando lançam essas iniciativas, invariavelmente lembram do legado do Anísio Teixeira. Dois livros que eu acho fundamentais para se conhecer o Anísio Teixeira são a Educação Progressiva e a Educação é um Direito. Parecem duas obras referenciais de um Anísio Teixeira que está construindo a sua percepção de educação e de divulgação das ideias educacionais, o seu projeto de educação de um grupo que está discutindo possibilidades para a democratização da escola e para a construção da educação como um lugar do exercício profissional. E a ideia de que a obra divulga um projeto e uma concepção de educação que está muito associada à ideia de mudança. Tem estudos muito interessantes sobre os diversos perfis do Anísio Teixeira, mas duas me parecem muito centrais, que é a obra da Clarice Nunes, que é Anísio Teixeira, A Poesia da Ação, e uma obra fundamental para entender a concepção de universidade do Anísio Teixeira, que foi escrito pela Ana Valesca, chamado Universidade da Educação, que vai tratar um pouco dos embates do Anísio Teixeira com um projeto varguista de organização do sistema de ensino superior no país. A obra do Anísio Teixeira é fundamental para a gente revisitar criticamente as tradições que foram se constituindo
ao longo da nossa história como políticas públicas para a educação. O Anísio Teixeira participa de um grupo que historicamente produziu uma concepção de escola pública que é associado ao gratuito e ao laico, que tem como sua principal base de formação do professor a ideia dos fundamentos educacionais. Então, a ideia de que as ciências da educação, a filosofia da educação, a psicologia da educação, vão ser fundamentais para amparar o professor com um repertório necessário para a atuação na sala de aula. Então, a ideia de que a teoria informa a prática vai ser uma tradição que vai sendo, ao longo do tempo, colocada em questão. Eu acho que esses embates que a obra do Anísio primeiro enfrentou, depois subsidiou e agora serve como referencial crítico, é fundamental para a gente pensar as mudanças contemporâneas que a educação e, sobretudo, as políticas educacionais no Brasil têm sofrido, têm passado e a maneira como elas têm sido reinventadas.